Eu estou usando nesse momento questões porque é o mais tradicional. Mas flashcard também é uma dessas ferramentas. Então, beleza, passamos por isso no dia seguinte. Quando é que a gente vai ver de novo aquela matéria? Aquela matéria a gente não precisa ficar muito, a gente não pode ficar muito tempo sem ler. Então, qual tempo eu indico de você fazer uma nova revisão muito similar a essa? Tentar lembrar sozinho aquilo que você consegue, você vai ver que você vai lembrar menos do que naquelas de 24 horas. Tentar lembrar sozinho, fazer algumas questões e depois só ver nas anotações aquilo que você efetivamente não lembra, não está conseguindo lembrar. Você tem que fazer isso de novo. Quanto tempo depois? Isso vai de pessoa para pessoa, mas um dado tem que ser levado em consideração. É impossível que você odeie todas as matérias, é impossível que você goste de todas. Tem aquelas matérias que você gosta mais e aquelas matérias que você gosta menos. As matérias que você gosta mais, naturalmente, você absorve elas com mais facilidade. A matéria que você gosta menos, você absorve com mais dificuldade. E daí, então, quando a gente fala em revisão, a gente não pode colocar a coisa numa fórmula uniforme. A gente não pode colocar como nosso ciclo de organização o mesmo tempo para todas as matérias. As matérias que você tem mais dificuldade, que você absorve com um pouco mais dificuldade, esse espírito da revisão tem que acontecer com um pouco mais de frequência do que aquelas matérias que você tem mais facilidades e que você memoriza elas com mais facilidade. Então vocês percebam que aqui a gente está falando de uma coisa que, se não ficou evidente, agora vai ficar porque eu vou falar expressamente. Não tem como, se você levar em consideração a necessidade de rever, de fazer revisões de estudo ativo, porque eu falo, a gente aprende de verdade quando está revendo. Porque a primeira leitura, aquela ali que a gente não pega os primeiros detalhes, a gente não memoriza, a gente tá compreendendo aquele conteúdo durante as revisões. Então as revisões são tão importantes quando você lê a matéria pela primeira vez. Daí que eu tento colocar na cabeça dos alunos o seguinte: os alunos falam, mas eu preciso esgotar o edital, tenho que esgotar o edital. Eu não conheço ninguém assim que esgota edital com facilidade, a maioria não esgota. As pessoas no geral não costumam, mesmo as que passam no concurso público. E mesmo assim, vamos supor que você seja um ser iluminado, esgotou o edital, leu cada um daqueles assuntos, mas estudou de qualquer jeito para terminar, né? No dia da prova você vai lembrar 30%. O que é mais válido para o astronauta de corte? Você ter estudado 100%, lembrar de 30% na prova, ou você ter estudado 80% daquele edital e dos 80% você lembrar 90% deles? A chance de aprovação é muito maior. Então, você precisa inserir na sua organização de estudos a revisão, assim como a primeira leitura. A gente está acostumado a, quando vai estudar, colocar lá, tal dia, tal matéria, tal assunto, tal matéria, tal matéria, tal matéria. E a revisão a gente vai fazendo. Quando a gente termina aquela apostila, aquele material, a gente volta para a primeira página, a gente considera que aquilo é a revisão a partir de então. E não é isso que tem que acontecer. Porque... E tem também a pressa, né? Sim. A pessoa tá lendo assim, o PDF, isso daí acontecia também comigo. Aí você chega assim, vamos supor que são 50 páginas, você tá na 43. Puta merda, eu tenho que acabar logo isso. Faltam só 7. Aí você começa a ler mais rápido. Às vezes você só passa o olho. Pô, terminei, deixa eu ir pra outra. Separei 50 minutos pra estudar essa matéria, faltam 5 e ainda tem 30 páginas aqui. Deixa eu dar uma corrida. Aí o cara começa a passar rápido assim, só pra... terminei. O cara não absorve nada. Por isso que você precisa aprender a fazer uma coisa. Dentro da sua organização de estudos, organizar as matérias que vão ser vistas e organizar as revisões. É 2 planejamentos diferentes que você tem que respeitar os 2. E todos os dias você tem que ter um conteúdo de avanço da matéria e um conteúdo de revisão. Se você deixar para fazer as revisões de maneira intuitiva, você vai estar muito atrasado com as revisões e quase nunca você vai fazer revisões. E é isso que leva muitas vezes as pessoas a demorar 4, 5 anos para passar num concurso público. Porque quando você tenta entender onde que ela estava errando justamente nas revisões. As revisões aconteciam num período de espaço muito grande. Um intervalo tão grande que já nem posso chamar de revisão, mas era reestudar a matéria, porque você já perdia um conteúdo muito extenso em razão do grande espaço. Então, qual que é o tempo da revisão, que é o que eu perguntei aqui agora há pouco? Depende da disciplina. Disciplinas em que você tem mais habilidade, a revisão tem que acontecer até que num espaço maior, porque a curva de esquecimento demora mais para acontecer. Disciplinas que você tem uma habilidade menor, essas precisam acontecer uma revisão um pouco né, mais encurtada. E aí, então, você precisa separar, no que se refere às revisões, 2 grupos.
disciplinas que você domina mais e disciplinas que você domina menos. Até mesmo porque você precisa mesclar entre elas para ter prazer todo dia estudando. Não dá para você estudar só as disciplinas que você gosta e só as que você não gosta. Eu nem aconselho no mesmo dia você estudar só as disciplinas que você não gosta e num dia só as que você gosta. Fica maçante, né? Fica maçante, não dá. Então, o que você precisa entender? Então, separou 2 grupos de disciplinas, as que você entende mais e as que você entende menos. O que eu indico de período de revisão bom? As disciplinas que você entende menos, que talvez sejam essas que você deva se preocupar mais, essas, a regra do dia seguinte é para todas. Essa aí não tem, é para todas. Essas disciplinas, começar talvez a rever aqueles assuntos um período de 7 a 10 dias, depois você vai rever esse assunto novamente no período de 14 a 20 dias, até que quando chegar para o 40º dia, você pode fazer um espaço maior. As disciplinas que você entende mais, essas que demoram mais para esquecer, o dobro do tempo. E aí você consegue se organizar. Lembrando, você precisa ter um grau de organização das disciplinas que você vai estudar e das que você vai rever. São 2 planejamentos. Planejar uma coisa só vai deixar você falho nas revisões e você vai demorar um pouco mais a passar. Por quê? Porque enquanto você não está revendo, você não está aprendendo. Pode parecer algo maluco você falar, para mim tá difícil dar conta do edital só me organizando para ler os conteúdos a primeira vez, eu vou ter que ter uma outra organização para revisão. A revisão não vai durar o tempo também daquele conteúdo que você está lendo pela primeira vez. Isso é um fato. É uma parcela do dia, só que todos os dias a revisão, quando você colocar na sua rotina essa leitura do dia seguinte, que nem leitura, uma relembrança sozinho do dia seguinte, resolução de questões e ler as suas anotações do dia seguinte, você rapidamente vai perceber que todo dia você tem que separar parte do dia para fazer uma pequena revisão. Se você um dia tiver com um dia tão apertado a ponto de que você tiver que escolher entre avançar com o conteúdo ou fazer a revisão, faça a revisão. É muito complexo você deixar a revisão, negligenciar a revisão. Quem negligencia a revisão pode até passar no concurso público, mas demora 3, 4 vezes mais. Quem está treinando rever fica muito mais afiado, muito mais rápido, assimila muito mais rápido. Então você tem aí que separar 2 disciplinas, as que se entende melhor, das que se entende não tão bem, e essas assim, os espaços entre revisão de uma e outra, ela acaba sendo diferente. Perfeito. E aí eu usei as questões como exemplo de ajudar a ter estudo ativo, mas a gente pode usar, por exemplo, flashcards. Sim. Mesmo jeito. Mapas mentais. Mapas mentais também é algo bem utilizado. E sempre os alunos me perguntam, professor, nessa ideia de estudo ativo, você acha que o mapa mental, ele ajuda? Ele ajuda, de certa forma, em alguns momentos, outros não. Mas o mapa mental ele é válido. E aí vem sempre a pergunta que é fatídica. Eu preciso fazer o meu mapa mental ou eu compro ele feito? Eu não, assim, eu posso estar equivocado, eu posso estar dando uma instrução errada, mas ainda a vida não me mostrou que eu estou errado. Eu evito o máximo que o aluno tente inventar de fazer mapas mentais. Assim, um mapa mental curto, com 3, 4 itens, de boa. Mas eu percebo que tem muito aluno que é artista, né? O cara quer fazer um mapa mental cheio de cores. E ele passa desenhar, né? Exatamente, ele passa uma tarde inteira fazendo aquela obra de arte. E que aí você vai ver, ele memorizou por alguns dias, já esqueceu de tudo, mas ele passou um dia inteiro. Esse é o mapa mental, tá bem feito. Não é questão que tá mal feito, não. É questão que é contraproducente. E aí, então, mapas mentais, você quer introduzir nos seus estudos? Perfeito. Mas eu oriento você a comprá-los pronto. Exceto uma coisa ou outra você faz. Você fala, mas me ajuda a memorizar. Eu sei que te ajuda a memorizar, mas assim, o grau de memorização, ele não é relevante a ponto de justificar o tempo que você se perde para fazer mapa mental para tudo. Só se o cara quiser ganhar dinheiro nisso, exatamente. Né? Vou vender mapa mental. Vou fazer pra mim e depois eu já vendo. Aí beleza, né? O cara quiser ganhar dinheiro em cima disso. Exatamente. Eu conheço gente que vende mapa mental. Aliás, trabalhou comigo no Estratégia. Tem gente que tá bem, inclusive, vendendo mapa mental. Tem tanto mapa mental quanto os mnemônicos também. Exatamente. Você acha um monte de gente que cria. Exatamente. Então você tem diversas ferramentas que vão te ajudar com o estudo ativo.